Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal, como fazemos todos os dias. E a cada dia eu quero crer que Deus tem acrescentado um tantinho mais na nossa fé, no nosso coração, na nossa mente, nos desafiando nele mesmo a confiarmos nos seus cuidados, na sua providência, a sermos de verdade pequenos cristos. Hoje o título é Coerência. Veja só. A autora deste devocional, Lídia Rosa Silva, da cidade de Santo André, na Grande São Paulo. E veja só, ela termina, eu estou indo ao contrário, mas ela termina com uma frase de David Oates Fuller que diz assim: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Provas suficientes para condená-la? Uau! Então tá. Então vamos lá na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Diz assim: então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com o fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram. Até a hora do sacrifício da tarde, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha.
cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. E então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: façam isto pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, seguindo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson, e ali os matou. Eu fui até o versículo 40. Eu li primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 16 ao versículo 40. Que história, hein? Você já conhecia? Você sabe que, para quem na sua juventude participou de muitos acampamentos de igreja, isso era uma cena bíblica muito marcante, era uma encenação. Uau, a vitória do Senhor ali era demais para o nosso coração. Esta cena, o Senhor varrendo tudo, descendo fogo, era sempre um momento muito marcante. Por isso que, aqui é só um parêntese, como é importante termos uma memória a respeito da casa de Deus, do povo de Deus, do ajuntamento de Deus, da leitura da sua palavra, de experimentarmos aquilo que o povo na palavra de Deus experimentou, podermos enxergar ali a verdade, quem é o Deus Todo-Poderoso, seja lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, seja hoje, no nosso tempo, para sua glória e honra. Aleluia! Uau, olha o nosso tempo aqui. Bom, coerência. A Lídia, que escreveu o devocional, ainda diz assim, menciona Tiago, capítulo 2, versículo 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiam juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Desde que o pecado entrou no mundo, a história dos seres humanos é marcada pela incoerência. O que as pessoas acreditam sobre várias questões da vida não determina necessariamente seu modo de agir. Mesmo como cristãos, sofremos da síndrome do Monte Carmelo, oscilando entre 2 pensamentos. Entretanto, uma posição coerente sempre será requerida de nós. A quem seguiremos? Deus ou Baal? Cremos na unidade do corpo de Cristo, mas pouco fazemos para preservá-la. Desejamos ser humildes, mansos e pacientes, mas não servimos de suporte nas fraquezas de nossos irmãos. Queremos crescer até a estatura da plenitude de Cristo, mas não nos deixamos conduzir no processo de aperfeiçoamento dos santos. Não desejamos mais viver como os que não conhecem a Deus, mas não abandonamos hábitos pecaminosos. Cremos no projeto de Deus para a família, mas não cumprimos o papel a nós designado dentro dela. Acreditamos na realidade da batalha espiritual, mas não nos revestimos com toda a armadura de Deus. Enfim, não há coerência entre o que afirmamos crer e o modo como vivemos. É como diz esta frase: o que você faz fala tão alto que não conseguimos ouvir o que você diz. Quem escreveu isso foi R.W. Emerson. Dividir a mente entre o que cremos e o que praticamos faz degenerar o caráter. Isso gera estresse emocional que mais cedo ou mais tarde pode nos conduzir a algum tipo de doença psicossomática.
Muitos cristãos têm sido acometidos por essa esquizofrenia espiritual. Jesus condenou a vida incoerente ao questionar aqueles que desejavam segui-lo. E ele disse: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?" Está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por isso, a exortação de Paulo aos Efésios é imprescindível para nós. É preciso haver harmonia entre o que afirmamos crer e a nossa conduta. É isso que significa: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios, capítulo 4, versículo 3. E de novo eu digo aqui, se você fosse presa, por ser cristão, por ser uma mulher cristã, haveria provas suficientes para condená-lo, para condenar você, mulher? Quem disse isso foi David Ott Fuller. Pai, uau, tudo tão forte, tão cheio, né? Estou buscando aqui o termo que isso representa para mim neste momento aqui, momento em que saio do Madrugada da Paz, com a graça, com a alegria das canções, das reflexões bíblicas, dos desafios colocados em toda a programação, a participação dos ouvintes nas suas necessidades, nas suas perguntas, nos seus clamores de oração, no seu compartilhar de alegria dos feitos do Senhor. Aí eu venho para cá com esses meus irmãos e leio sobre coerência de vida, de vivermos aquilo que falamos. E nós que falamos muito corremos esse risco de falar o que não vivemos, de vivermos só de repente até a metade, depois adiante, conforme a situação, nós esquecemos quem somos, a quem servimos, a que Deus nós pregamos. O Deus que dizemos crer que é o Todo-Poderoso, que é aquele que age na doença incurável, que é aquele que vem e restaura o casamento, que todo mundo olha para aquele lugar, para aqueles dois seres e diz: aqui não tem mais jeito. Aquele rapaz, aquela mulher envolvida com drogas, com amizades que levam a ruínas, que nós como seres humanos dizemos: daqui não vai sair mais nada, essa vida está perdida. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo a estarmos cada vez mais lendo a Tua palavra, trazendo ela para o nosso coração como um verdadeiro alimento e desafio para sermos estas pessoas que pregam a Tua palavra e vivem essa palavra, que sejamos o suporte para aquele irmão que precisa de ajuda, que ao falar, fala da maneira como não deveria ter dito, que vive em pecado, que nós sejamos verdadeiros pequenos cristos para chegar nesse irmão, nessa irmã com graça, com misericórdia, com sabedoria e ajudá-lo a sair desta situação, ajudá-lo a corrigir as suas palavras, ajudá-lo em amor como irmão mesmo, como família que quer ver um ao outro feliz, caminhando nos teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a não sermos acusadores, a não engrossarmos as fileiras do inimigo, mas sermos soldados do teu exército, a não nos esquecermos de nos revestir da tua santa armadura, Deus querido, a sermos homens e mulheres que têm o Senhor temos como escudo a paz, os pés, a sandália da verdade, a palavra, caminhando, levando a tua palavra nos nossos pés. Temos aqui o capacete da salvação, oh Deus, em nome de Jesus, sermos pessoas preciosas nesse mundo tão escuro, verdadeiros luzeiros, este mundo em que no programa eu mencionei, Deus querido, sobre o feminicídio, o que é que está acontecendo? Quanto mais se fala, mais o homem quer matar, quer judiar, quer trazer a mulher como sua escrava, como sua posse, o desrespeito do ser humano para com o ser humano. Eu menciono o homem para com a mulher, mas quantos homens desrespeitam outro homem? Quantas mulheres desrespeitam o homem, o seu marido, o seu líder? Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a chegarmos no centro da Tua vontade e vivermos como tais, filhos Teus, santos, resgatados, tratados, buscando a santidade em Cristo Jesus.
Perdoe-nos, Pai, perdoe-nos, ajuda-nos. Queremos enxergar onde estamos errando, onde estamos engrossando aí essa fileira de pessoas que são acusadoras, que são pessoas que não têm misericórdia para com o outro, de pessoas que abrem a boca para ferir o outro. Tira-nos desta fileira, perdoa-nos, Pai, ajuda-nos a engrossar as tuas fileiras, a sermos soldados preciosos nas tuas mãos, bendizendo o teu santo nome para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus Cristo, verdadeiros luzeiros, e aí podemos responder a essa pergunta. Se formos presos por sermos cristãos, por sermos perseguidos no lugar onde estivermos, se seremos condenados porque encontraram justificação para aquilo que estavam falando. Que as nossas palavras, as nossas atitudes revelem que nós merecemos sim ser presos num país de perseguição, porque somos de Cristo Jesus. Faz isso conosco. Faz isso já neste país que vivemos aqui, livres e, portanto, propagadores do teu amor, do teu evangelho, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Bora, querido, bora. Sirva ao Senhor com alegria, como se fosse para Ele. Viu tudo que você fizer com excelência. Beijos nas suas bochechas. Um bom final de semana. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte da honra e glória tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam
glorificam a Jesus Cristo, o tapeceiro, o tapeceiro.